Galera, e aí, ó, já bebeu a tua água, tomou o teu café, fez o teu lanchinho, agora a gente vai voltar para a segunda parte de acentuação. Então a gente termina o processo teórico, aí vamos fazer exercícios. Lembrando, a gente sempre deixa a parte do exercício para a última parte da aula, tá? As primeiras partes, por exemplo, se a aula é dividida em duas partes, primeira aula só teoria, segunda parte finalização da teoria e o exercício. Se a aula tiver 3 blocos, primeiro bloco só teoria, segundo bloco só teoria, terceiro bloco finalização da teoria e o exercício. Pode acontecer de nós terminarmos a teoria nos 2 primeiros blocos e no último bloco ser apenas a parte do exercício. Agora, no primeiro bloco não tem como a gente cair para dentro do exercício, afinal de contas ainda não esmiuçamos toda a parte teórica, beleza? Então vamos lá, continuando a nossa pegada. A gente já tinha visto o que era paroxítona, o que era proparoxítona, o que era oxítona. Vimos na regra básica como é que funcionava. E agora a gente está trabalhando o quê? Os casos específicos para poder definir. E aí nos casos específicos a gente chegou a olhar a parte dos monossílabos, a parte dos oxítonos e a parte dos paroxítonos. Agora a gente vai dar uma olhada nas proparoxítonas, ou seja, nos proparoxítonos. Então acompanha aqui comigo, ó. Proparoxítona, acentuam-se todas, essa é a regra. Fósforo, partícula, álibi, por aí vai. Então, caramba, você precisa gravar alguma coisa aqui? Não, né? É só você simplesmente acentuar todas as palavras que a sílaba tônica estiverem na antepenúltima sílaba. Agora, olha a regra do hiato. A gente viu isso com calma lá no primeiro bloco. Então, acompanha aqui comigo, ó. As vogais I e U receberão acento agudo quando forem segunda vogal tônica de hiato e estiverem constituindo sílabas sozinhas ou acompanhadas de S. Exemplo, Bahia, faísca, baú, balaústre e por aí vai. Então reparem, ora o I e o U sozinhos, ora acompanhados da letra S. Mas não importa, é a mesma regra, é a regra do hiato. Agora vamos começar a fazer umas brincadeirinhas, tá? Então vamos lá, ó. Superopa, o que é isso? É para você ter atenção, é o nosso observação. Então acompanha aqui comigo, ó. Regras modificadas pela reforma ortográfica. Cai o acento dos ditongos abertos E e OI nas palavras paroxítonas, ou seja, sílaba tônica penúltima. E aí é o seguinte, meu companheiro, eu quero deixar isso bem claro. Cai quando é E e OI na posição de paroxítona. Porque se for oxítona, a gente vai manter. Por enquanto, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como era e como ficou. Então, ó, ideia, plateia, jiboia, boia e heróico. Tá vendo? Viu que eu não precisei ler aqui e ali? Eu não precisei ler como era e depois ler a palavra como ficou? A pronúncia é a mesma e foi assim que os caras que fizeram a reforma pensaram. Caramba, se a gente fala com ou sem acento da mesma forma, aquele acento é desnecessário. E eles foram e tiraram os acentos das palavras que possuem ditongos abertos em E e OI nas paroxitonais. Mas, olha só, foi mantido nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então aqui, ó, constrói, destrói, dói, fiéis e por aí vai, meu companheiro. Agora, volta ali comigo. Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Heróico. Ela é um prato cheio para cair na prova, porque o camarada pode colocar heróico e herói. E aí você vai lembrar que as duas antigamente tinham o acento. Hoje em dia apenas uma tem o acento. Afinal de contas, as paroxítonas com ditongos abertos E e OI perdem o acento. Então, ó, heróico, perdeu. Perdeu, tá vendo? Tá aqui, ó, sem o acento. Mas e a palavra herói? Ela tem o ditongo aberto, beleza, mas é na última sílaba, é uma oxítona. Então, quando você tem um ditongo aberto na última sílaba, não importa até se é E ou OI.
Oxítonas com ditongos abertos levam acento sempre. Detalhe, tá vendo que é uma regra diferenciada? Tá vendo que não está naquele quadrinho básico que a gente trabalhou? A, E, O, em. É uma regra diferenciada. É uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, quando tem uma oxítona terminada em ditongo aberto, sempre tem um acento. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, não pode dar mole, né, meu companheiro? Porque basta pegar a barca que você vai visualizar lá no comecinho assim, ó, lá na frente da barca, a palavra Niterói. Se Niterói tem acento, né, meu companheiro? Herói, com certeza, também tem acento. Só que é o seguinte, a gente fez o primeiro opa aí e tem o segundo opa, porque a gente vai manter o acento nas palavras oxítonas terminadas em ditongo aberto. Oi, qualquer um, essa é a verdade. Agora, quando a palavra paroxítona termina em R, o acento nos ditongos e oi também se mantém, como as palavras Meyer e a palavra destroyer. E é o seguinte, né, meu companheiro? Esse é o bom, né? Isso é o bom de morar no Rio de Janeiro. Pelo menos essa parte, né, da acentuação. Camarada mora em Niterói, então vai a Niterói. Ele não vai errar a palavra herói. Porra, e o camarada que pega o 1085? E aí? Irajá, é Irajá o quê? É Irajá Meyer, né? Irajá Meyer. Meu irmão, camarada que pega o 1085, ele vai errar Meyer? Mas não vai mesmo. Então, olha só, tá vendo que aqui em Meyer e Destroyer nós temos os ditongos abertos? E detalhe, é na posição de paroxítona, só que elas são terminadas em R. Então, neste caso, a gente vai manter o acento, mesmo que seja uma paroxítona. É uma exceçãozinha àquela regra da própria reforma. Tranquilo? Até mesmo porque, meu irmão, imagina o trabalho que ia dar a apagar toda a palavra Meyer lá do 1085. Imagina. Porra, o camarada não quis arrumar problema com a companhia lá dos ônibus, né não? Então vamos lá. Sim, tu é bobão, hein? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Gente, ó, como eu disse a vocês, lá no iniciozinho, era preciso fazer a reflexão, afinal de contas estava dentro lá da parte das paroxítonas, então não poderia deixar de falar. Agora a gente vai reforçar mais uma vez, ó. Cai o acento circunflexo nos hiatos com vogal repetida. O, e. Então, vou, enjoo, leem, creem, veem. Então, nestes casos, a gente perde o acento. O negócio é o seguinte, o cara só não pode confundir este acento perdido na letra duplicada com o acento circunflexo diferencial, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Mas você tem de ficar atento, tá? Então, letra duplicada é uma parada. Então, ó, a letra duplicada na palavra tem o, e, então não vai ter mais acento, ok? Então, vamos lá. Terceira coisinha aqui para a gente prestar atenção, ó. Cai o acento nas vogais I e U, antecedidas de ditongo crescente, nas palavras paroxítonas. Então, aqui, ó, feiura, sauípe, então isso perdeu. Opa! A regra de acentuação diz que I e U são acentuadas em hiato, sozinhos na sílaba ou seguidos de S. Agora, hiato obrigatoriamente é vogal mais vogal. Por isso que o I e o U está na posição de segunda vogal. Quando a gente disse sa, I, dá. O A, primeira vogal. O I, segunda vogal. Então é vogal mais vogal. E aí a gente forma o hiato, porque deixa aquela vogal isolada. Nas palavras acima, como feiura e sauípe, o que temos é semivogal mais vogal. Por isso, a regra do hiato não se deve mesmo aplicar. Então, meu companheiro, repararam que aqui é uma paradinha diferente? Então, se a paradinha é diferente, a gente não coloca na regra do hiato. É só para você ficar atento, tá? Para não dar mole. Agora acompanha aqui comigo, ó. Note que a regra ainda se aplica em Guaíba ou Guaíra, porque aqui temos vogal mais vogal.
uma vez que os ditongos são decrescentes. Opa 2, lembre-se de que a mudança só vale para as palavras paroxítonas e não para as oxítonas ou proparoxítonas, como tuiuiu, caraca, a palavra é difícil de falar, Piauí e minúscula. Então, ó, essas daqui, eu acho até que vocês não iriam dar mole, né? Tuiuiu e Piauí, porque a gente já sabe que nós vamos perder o acento nas paroxítonas, quando é oxítona, ou então quando é um monossílabo já não perde. Só que aí aparece uma palavra com maiúscula. Aí você vai pensar, porra, então, aí ó, Sidney, regra do hiato, coisa e tal, papapá, não sei o que, coisa lá. Meu companheiro, aqui é a proparoxítona que se sobressai. Então, se eu falo maiúscula, olha, ó, maiúscula, então tem que entrar na regra da proparoxítona e não adianta. Não tem como perder o acento aqui de jeito nenhum, ok? Então, vamos lá. Agora, olha aí. Com relação ao U, caem o acento agudo e o trema nos ambientes G, que e guegui. Vai cair. Então, aqui, ó, como era apazigue, argui, averigue, consequência, linguiça. Então, as pronúncias eram e continuam sendo da mesma forma. Não faz a menor diferença a questão do trema e deste acento agudo aqui. Agora, é óbvio que a questão do trema é algo que chamou muito a nossa atenção. Daí o camarada ficava pensando, pô, mas se eu tirar o trema, como é que eu vou falar linguiça? Caramba, meu parceiro, você já falava linguiça e vai continuar falando linguiça com ou sem o acento. Você já não colocava, essa é a verdade. Então, não fez a menor diferença. E aí o cara pode colocar uma dessa na prova? Pode. E sabe por que ele pode colocar? Ele pode colocar uma questão de acentuação misturada numa questão de reescrituras de frases. Então ele coloca assim, ó, dentre as opções abaixo, assinale aquela em que há erro de grafia, em que há erro de acentuação, ou pior, dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta erro quanto à estrutura padrão culta da língua portuguesa. Ou então, dentre as estruturas abaixo, dentre as opções abaixo, assinale aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua. Pô, nessa hora, o camarada pode trabalhar qualquer coisa. E aí ele vai colocar uma frase, né, um período meio grande, e aí ele no meio do período, caramba, ele coloca linguiça, consequência, com trema. Porra. Você está nervoso, procurando uma porrada de coisa. Aí tem lá negócio de crase, tem lá negócio de pontuação, tem lá negócio de concordância, casos especiais. Aí você está antenado naquilo dali, prestando atenção. Aí vem um linguiça, um consequência com trema. Se você não estiver muito atento, meu companheiro, você vai derrapar. Então fica de olho aí e não dá mole, tá? Agora, como eu falei a vocês, para a gente poder finalizar aqui, ó. Questão do acento diferencial. Deixa de existir a maioria dos acentos, né, dos casos de acento diferencial. 3 casos ainda se mantêm. Então vamos lá. Vamos ver os que perderam. Então, ó, como era e como ficou nos 2 casos. Então eu tinha o para preposição e o para verbo. Hoje em dia ficou apenas o para. Detalhe, esse daqui... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto digital, super atualizado e super competitivo com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil
com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Também, por lá concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí. Aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banest 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.